Olá, muito bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Nelson. Eu vou fazer uma live, eu sou psicanalista clínico, Dr. Nelson Alves de Andrade. Vou fazer uma live aqui com um ensino legal. E a nossa live, ela tem o título, um estudo completo, é uma palestra, Como Viver o Momento Presente, um Caminho de Plenitude. Eu fiz aqui uma pesquisa, eu vou estar passando para vocês, inclusive até em termos de TCC, em termos de um artigo científico. Eu vou estar passando para vocês aí esta palestra, que é algo muito legal, vai servir muito para todos nós, para a nossa vida. Vamos tentar aplicar essa palestra aqui, ok? E que você possa desfrutar aí desse momento, também possa partilhar com outras pessoas esse ensino aqui. Qual é o meu objetivo? É realmente passar para vocês uma visão legal, uma visão top sobre esse tema. Sabemos que são tantas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, cada dia mais difícil, né? E aqui eu fiz como se fosse um trabalho de conclusão de curso, porém eu fiz a pesquisa, ok? Seria dentro de teologia, né? Eu sou o autor disso aqui, Nelson Alves de Andrade. O título é Como Viver o Momento Presente, um Caminho de Plenitude. E nós temos aqui, deixa eu ver, esse trabalho, essa palestra, né, tem como objetivo desenvolver uma análise profunda sobre a importância de viver o momento presente. Nós precisamos, na realidade, estarmos inseridos nesse contexto do presente. O passado, ele nos serviu de lição, de apoio para alguma coisa, mas nós temos que realmente viver o nosso momento exato, o nosso momento presente. É o que nós precisamos a cada instante, é o que nós precisamos a cada momento, e entendermos também que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são guiados pelo propósito do Senhor. E tudo é muito difícil se nós não tentarmos desenvolver, se nós não tentarmos usufruir deste momento que nós exploramos em nossa vida, né? E a nossa vida ela tem um sentido muito especial. E eu preciso entender o quanto eu sou importante nesse contexto, né? Viver o momento presente é algo super importante. Então esse trabalho aqui, essa palestra, ela tem como objetivo desenvolver uma análise profunda sobre a importância de viver o presente, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto psicológico. E aqui eu fiz baseado em fundamentos bíblicos, teológicos e científicos, e esse estudo ele tem o objetivo, buscar demonstrar que o presente é o único espaço de tempo onde a vida realmente ocorre, sendo também o ambiente de manifestação da presença de Deus. Essa pesquisa que eu fiz, ela explora conceitos como atenção plena, consciência espiritual, o nosso silêncio interior, a gratidão, a aceitação, além de apresentar práticas concretas que auxiliam o indivíduo na integração entre fé e vida prática. Por isso, utiliza-se de uma literatura especializada em espiritualidade cristã, psicologia da atenção e autores clássicos da teologia.
E conclui-se que viver o presente é uma disciplina espiritual, um processo espiritual que promove maturidade emocional, saúde mental, qualidade nos relacionamentos e profundidade na comunhão com Deus. Isso aí é o objetivo, é um resumo aí da nossa palestra, né? Eu tenho até abstract aqui, coloquei sumário, né? E viver o momento presente, queridos, é um dos maiores desafios que nós enfrentamos na sociedade, marcada pela pressa, marcada pelo excesso de estímulos, pela ansiedade generalizada e intermináveis demandas. A mente humana, ela tende a fugir constantemente do agora. Sempre queremos fugir do presente momento, oscilando entre lembranças dolorosas, que são muitas, né, lembranças do passado, e projeções catastróficas do futuro. Contudo, o presente é o único momento, é o único lugar onde realmente acontece a existência de fato, né? E é no presente que se aproxima a graça, a consciência e o encontro com Deus. É no presente que nós devemos ter essa aproximação com o Eterno. E a Bíblia revela claramente que Deus opera no hoje. Contudo, Deus se apresenta a Moisés como eu sou, em Êxodo capítulo 3, o versículo 14, e ele revela a sua presença que é eterna e imediata. Jesus Cristo também enfatiza a suficiência do presente ao declarar: basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, o versículo 34. Cada dia com seu problema, cada dia com a sua dificuldade. E o autor aos Hebreus, ele reforça: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, o versículo 7. Essas declarações permitem-nos mostrar que a espiritualidade cristã é essencialmente uma espiritualidade do presente. E do ponto de vista psicológico, viver o agora é fundamental, é necessário, é igualmente importante. A atenção plena é um conceito amplamente estudado na psicologia contemporânea. E tem uma demonstração de um impacto positivo muito forte, muito significativo na redução da ansiedade, no aumento da concentração e no fortalecimento da saúde emocional. Assim, essa nossa palestra, esse nosso estudo, esse trabalho, se propõe a analisar os fenômenos, né? Ou seja, o fenômeno de viver o presente sob uma perspectiva interdisciplinar, integrando teologia, Bíblia e psicologia, oferecendo ferramentas práticas para que o indivíduo possa, na realidade, enfrentar uma vida plena. Os fundamentos aí da minha pesquisa: a fundamentação teórica, o significado bíblico do hoje. A Bíblia, ela utiliza repetidamente a palavra hoje para destacar a urgência espiritual e existencial. O hoje representa o tempo da decisão, da revelação e da ação divina. Exemplos: este é o dia que o Senhor fez, Salmo 118, versículo 24. Hoje te gerei, Salmo 2, versículo 7. Hoje entrou a salvação nesta casa, Lucas capítulo 19, versículo 9. Então vejam que é o presente momento. Eu preciso viver o agora, o aqui e agora. E a centralidade do presente na revelação bíblica mostra que Deus não age no passado ou futuro imaginários, mas no presente momento. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vejamos a teologia da presença de Deus. Teologicamente, Deus se apresenta como eterno e plenamente presente. A eternidade divina não é um tempo que nunca acaba, mas um estado
onde passado, presente e futuro estão igualmente acessíveis. Por isso o ser humano só encontra Deus quando está verdadeiramente presente. Teólogos como Henry Nouwen, Foster e Dallas Willard destacam que a espiritualidade cristã amadurece quando o indivíduo aprende a repousar no presente. Jesus foi bem claro: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Vejamos aqui aspectos psicológicos da atenção plena. A psicologia, ela descreve a consciência do presente com atenção plena. Kabat-Zinn, em 2019, define a atenção plena como a consciência que surge quando prestamos atenção intencionalmente no momento presente, sem julgamento. E a neurociência mostra que essa prática reduz o estresse, melhora o foco, fortalece o córtex pré-frontal e reduz ruminações mentais. Assim, há divergências entre espiritualidade cristã e ciência moderna. Por que o ser humano não vive o presente? Diversos fatores impedem a vivência plena do agora. A ansiedade, o medo do futuro, ficamos muito ansiosos. Eu sou uma pessoa ansiosa. A culpa, as feridas do passado, então queremos trazer coisas do passado para o momento presente. Curas emocionais que não aconteceram, traumas do passado que não foram curados. Excesso de estímulos e distrações. Por exemplo, hoje nós temos muito celular, muita internet. E hoje está predominando o que? A IA, a inteligência artificial. Falta de silêncio interior, falta de conversar com a nossa alma. Um ego controlador que teme a imprevisibilidade. Quais são os benefícios de viver o momento presente? O benefício espirituais, os benefícios, maior sensibilidade à voz de Deus. Por quê? Quando eu procuro ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus nos fala de diversas formas, de diversas maneiras, através da sua palavra, através de uma poesia, de um cântico, através de uma criança, através de uma circunstância, através de uma catástrofe, através de alguma coisa. Deus sempre está falando com o ser humano. Profundidade na oração, quando nós buscamos a Deus. Clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que tu não conheces. Nós precisamos buscar essa presença do Senhor através da oração. Redução da agitação interior. Somos muito agitados e nós precisamos descansar no Senhor. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Gratidão e contentamento. Nós precisamos ser agradecidos a Deus pelos mínimos detalhes, porque nas mínimas coisas Deus ele tem cuidado de nós de uma maneira tremenda, de uma maneira especial. E os benefícios psicológicos, redução da ansiedade. Somos muito ansiosos, mas aí o que acontece? Essa ansiedade não vai acabar de vez, porém vai haver um controle, vai haver uma administração dessa ansiedade, dessas emoções. Melhora da concentração, porque quando nós estamos estressados, quando nós estamos ansiosos, não conseguimos nos concentrar verdadeiramente. Teremos também relacionamentos saudáveis. Vocês já observaram que existem pessoas cujos relacionamentos nunca dão certo. Mas é porque essas pessoas passaram por uma situação, passaram por um trauma, perderam algo que lhes molestou, que lhes inquietou. E sentido de propósito, nós precisamos ter um propósito em nossa vida, ter um foco, ter uma meta em nossa vida. Práticas para desenvolver a consciência presente. Exercício de respiração e percepção. Nós precisamos realmente
fazermos algumas meditações, tá? Deixa eu ver, eu coloquei aqui num outro trabalho. A prática da consciência mindfulness cristão não é a técnica da moda, é o que Jesus já ensinou. Olhem os lírios do campo, observe os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Jesus estava dizendo, acorde agora, acorde para sempre. É momento de você observar o que está acontecendo. Observe sua respiração, perceba o ambiente, sinta o seu corpo, traga a mente para o aqui, tá? E aceitar não é concordar, é reconhecer aquilo realmente que é. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos entrar nesse caminho de gratidão, nesse caminho de busca interior. Ferramentas práticas para viver no agora. A pausa de 10 segundos. Respirar, procure respirar. Segundos percebendo o seu corpo, percebendo que você está presente. Segundos observando o ambiente. Segundo, agradecendo. Então procure realmente agradecer a Deus, louvar a Deus, e o milagre ele vai acontecer. O milagre do presente. Escrever 3 perguntas no fim do dia. Onde eu realmente estive? O que é que eu fiz hoje? Onde eu estava ausente? Como eu me desliguei? O que foi que Deus me mostrou hoje? Eu preciso viver um dia de cada vez. Então existem princípios bíblicos, existem princípios terapêuticos, princípios espirituais, para que nós possamos, na realidade, executar, né? Exercer isso aí com muita cautela, com muita vigilância e com muita dedicação. Então, queridos, é necessário você ter esse silêncio diário, essa gratidão ativa. Observar aí o ambiente em que você está presente. E pausas conscientes ao longo do dia, refletir, pensar. Isso é muito importante. E nós temos muitos obstáculos na época atual. Celular e as redes sociais, como eu já falei, o ritmo acelerado da vida que não nos deixa parar para pensar, para conversar com alguém, para observar a poesia da vida. Augusto Cury fala sobre isso, observar a natureza, observar a poesia da vida. Muita responsabilidade, muito acúmulo, muitas coisas, muita cobrança, não é? Eu, por exemplo, agora estou aposentado como professor e faz 1 ano e desde agosto até agora eu não dei mais aula, o meu contrato estava aberto, mas ontem eu fiz o pedido para extinguir o meu contrato pelo fato de que me chamaram para dar aula e eu não fui. Mas muita cobrança, muita situação, isso nos traz uma série de doenças, uma série de prejuízos. E o excesso realmente de responsabilidade, a sensação de insuficiência, de que eu não sou capaz, de que eu não posso, de que eu não tenho condições, de que eu não posso fazer. Mas o que eu preciso? Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor e vencer esses obstáculos, né? Obstáculos que roubam o aqui e agora. Excesso de opinião. Muitas vezes um opina, outro opina, e eu não posso estar indo pela opinião dos outros. O excesso de atividade que nós temos cada dia. Excesso de comparação. Eu tenho que ser eu, não posso estar me comparando com o outro. E eu preciso viver o presente com muita simplicidade, não é? Viver o presente não significa esquecer o futuro. É construí-lo com muita sabedoria, sem perder o foco, sem perder o aqui e o agora. O passado foi uma lição, o futuro uma direção e o presente uma ação. Então eu preciso viver esse momento presente. Viver o momento presente é mais que uma técnica, é um estilo de vida que cura, que liberta, que transforma, que amadurece, que nos aproxima de Deus.
Viver não tem outro tempo que não seja o agora. O agora é o momento, o agora é o lugar, a eternidade, né? Toca o tempo. E o que é que eu preciso fazer? Respirar. Abrace o instante. Honre o hoje. Escute a voz suave que Deus fala ao teu coração, a voz do silêncio. Receba a graça que só pode ser dada neste momento. E compreenda, o presente não é apenas um tempo, é uma visita de Deus aos nossos corações, às nossas vidas. Muito top, muito legal. Eu fiz essa pesquisa aí, ok? E as considerações finais é o seguinte: esta pesquisa, este trabalho, demonstrou que viver o momento presente é uma prática essencial para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual e psicológica. O presente é mais que uma fração do tempo, é o espaço onde Deus se revela e onde a vida acontece em sua plenitude. Integrar as práticas apresentadas a uma rotina diária pode transformar profundamente a experiência humana da fé, consciência e existência. Que Deus, portanto, abençoe a todos e que você tenha aí desfrutado desse momento presente juntamente comigo e que nós possamos entender que Deus, ele tem o melhor para nós, não é? E as referências aqui, segundo a ABNT até, Bíblia em português, né? Português Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, autores sobre espiritualidade cristã e vida interior, o caminho do presente, espiritualidade da atenção e da presença, de David Benner, a prática da presença de Deus, Lawrence Broder, o instrutor, Clemente de Alexandria, celebração da disciplina, o caminho do crescimento, Richard Foster, caminho do crescimento espiritual, o caminho do coração, solidão, silêncio e oração, Henry Nouwen, a espiritualidade do presente, Henry Nouwen, um longo caminho na mesma direção, vida cristã e perseverança, Eugene Peterson, o discípulo radical, John Stott, a conspiração divina, redescobrindo o caminho do discipulado, Dallas Willard, a renovação do coração, Dallas Willard, Jesus que eu não conhecia, o Jesus que eu não conhecia, Dallas Willard, o Jesus que eu não conhecia, Philip Yancey, Psicologia, Consciência e Presença e Comportamento Humano, Mindfulness, Atenção Plena, Alexandre Cabral, Viver a Catástrofe Total, como usar a sabedoria do corpo e da mente para enfrentar o estresse, a dor e a doença, Zin Kabat, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, A Arte de Amar, Erich Fromm, depois Teologia Geral, apoio para a construção do estudo aqui, Teologia Sistemática, N. Gruden, O Tempo, o Cristão e o Tempo, uma abordagem bíblica da vida presente, Michel Horton, História da Espiritualidade Cristã, Bill Leonard. Então aí são referências onde nós buscamos o nosso trabalho. Aí eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, ok? Um bom dia!